nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, né, juntamente com o CREA e a Comissão de Pontes e Grandes Estruturas, apresentou relatório sobre a ponte João Luiz Ferreira, né, a ponte metálica que conecta Teresina a Timon, para explicar se há possíveis falhas estruturais e a necessidade de uma avaliação técnica. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do CREA, aqui no Piauí, Hércules Medeiros. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado pela presença. Bom dia a todos os ouvintes da FM O Dia 92,7. A gente está aqui hoje para tentar contribuir um pouco com as informações. Bom, após aquele episódio, né, que lamentavelmente ocorreu entre o Tocantins e o Maranhão, no final do ano passado, o olhar se voltou em todo o Brasil para a situação das pontes, né? E o CREA tem feito esse trabalho, inclusive, na ponte metálica, um dos principais corredores entre Teresina e Timon. O que já foi identificado? Qual é a real situação da ponte hoje, presidente? Bem, na verdade, o CREA tem, a Câmara de Engenharia Civil já tem algumas comissões formadas, né, até esclarecendo essa questão, que não foi motivado só pelo problema da ponte lá do Estreito. A gente já tem uma comissão que trata de grandes estruturas, nesse momento voltou mais o seu trabalho para as pontes, por conta dessa demanda, desse clamor social. Nós temos uma comissão também de inspeção predial, temos uma comissão de barragens que vai atuar bastante agora, principalmente durante o período chuvoso. Então, o que motivou esse trabalho específico na ponte João Luiz Ferreira foi a veiculação de alguns vídeos que foram gravados por um repórter lá de Timon e alguns também pela própria população, que mostrava a situação da exposição das armaduras, das estacas que fazem parte do bloco de fundação de um dos pilares dessa ponte. Então, no dia 2 de janeiro, a nossa comissão de grandes estruturas se reuniu, a gente iniciou esse trabalho, fez a primeira inspeção. É importante até dizer que não foi só aquela inspeção do dia 2 de janeiro, foram realizadas durante uma semana várias visitas, e aí a partir disso se iniciou esse trabalho específico da ponte João Luiz Ferreira, ponte metálica, que durou 45 dias. Ao final desses 45 dias, a gente também teve diversos contatos com a empresa, que é a concessionária. É importante a gente destacar que essa empresa ela foi bastante solícita, atendeu a todas as demandas que o CREA repassou, tudo que foi pedido para a empresa ela apresentou. Essa ponte é uma ponte que, por ser interestadual, por passar sobre um rio que liga que faz a fronteira de dois estados, ela é uma ponte de responsabilidade federal. Então ela é fiscalizada pela NTT, mas a responsabilidade de fazer as manutenções, de fazer todo esse acompanhamento é da empresa concessionária, a empresa que está responsável por essa ponte, que é a FTL. E a empresa participou junto conosco, tivemos algumas reuniões onde foi repassar todas as demandas, elas analisaram previamente o nosso relatório, emitiram um relatório também confirmando, né, que corroborando todas as informações, de certa forma até agradecendo porque direciona também o trabalho deles, e apresentaram para a gente também um plano de trabalho que eles têm, né, um plano de ataque para fazer todas essas manutenções. Então, enfim, foi um trabalho que a gente estudou. É importante ressaltar até que a gente não analisou todos os pontos dessa ponte. Foram analisados os que apresentaram a maior criticidade, que a gente pode considerar assim, do ponto de vista estrutural, que era o pilar P4, no nosso relatório está nominado de P4, é um pilar que foi instalado na década de 80, e um elemento de apoio estrutural, que ele já fica na parte que não é uma parte inundada, ela já fica logo, é o primeiro ponto que tem na direção Teresina-Timon, é o primeiro ponto que tem ao lado da pista ainda. Então esses foram os dois pontos que nós consideramos, do ponto de vista estrutural, que poderiam apresentar maior criticidade, foram os que foram analisados. Presidente, em relação às imagens que circularam, a gente até recebeu aqui algumas ligações de pessoas perguntando se era seguro as pessoas trafegarem na ponte metálica, né, antes que fosse feita alguma correção. Essa segurança, ela é garantida, né? As pessoas podem trafegar sem preocupação com a ponte metálica, e a gente sabe que qualquer tipo de reparo, qualquer tipo de manutenção no poder público tem um tempo hábil, porque normalmente demanda, às vezes, uma contratação, enfim. Qual seria aí um prazo, vamos dizer, de segurança até que esses serviços realmente sejam obrigatoriamente tendo que ser executados? Quando a gente foi demandado, né, quando surgiu essa provocação pública, foi por conta do quê? O nível do Rio Parnaíba baixou e ficaram expostas as estacas que estão segurando esse bloco de fundação do pilar P4. O principal motivo foi esse. Tanto é que o elemento de apoio estrutural,
Posteriormente foi identificado pela nossa comissão, não era nem o foco inicial. E aí o que acontece? Isso é uma situação que já vem há um certo tempo. Então, o que foi a causa? Essas estacas, elas têm uma cobertura de concreto que tem a função de proteger contra a corrosão, elas não têm a função estrutural, precípua, né? Foi analisado o projeto dessa ponte, um dos componentes da nossa equipe, o professor Pedro Eton, que eu quero deixar aqui um grande abraço e agradecimento pelo trabalho espetacular que fez, toda a equipe. Mas ele tinha o projeto dessa ponte, que foi um trabalho que ele fez na década de 80, tinha um projeto original. Desse projeto original consta que essa cobertura de concreto tinha a função de isolar a água dessa armadura, desses trilhos que tem a função de ser a estaca de fundação. Então, nesse momento, o que alarmou mais a população foi isso. O que acontece? A nossa comissão fez uma simulação dessa carga atual, principalmente a carga ferroviária, que é a carga mais pesada que se tem. A gente tem, digamos assim, um teste todos os dias. Todos os dias passa um trem carregado ali. Então a gente vê que do ponto de vista estrutural, ela está sendo mantida. Se a pessoa tem algum medo, só isso aí já é o suficiente para você perceber que ela ainda está mantendo as suas funções, porque qualquer desnível que houver em algum desses pontos vai inviabilizar a passagem do trem. Já fica impedido porque o trem vai sair descarrilhado, enfim. Então, assim, não foram feitos ensaios. O que é um ensaio? Você fazer um estudo metalográfico, você verificar o que está abaixo do nível da água, como é que está essa situação, o que está, inclusive, até na parte enterrada dessas estacas. A nossa comissão não teve como fazer esses ensaios. Esses ensaios são realmente por conta da empresa concessionária. O que a gente diz hoje? Não, a ponte hoje apresenta uma estabilidade e tanto é que nas nossas conclusões, o principal ponto que nós colocamos é um monitoramento. A indicação de um monitoramento imediato, tanto do ponto de vista do nível da própria ponte, do tabuleiro da ponte, quanto também do nível da água do rio. Fazer esse acompanhamento de como estão essas estacas e o nível que está em cada estaca. Porque o que a gente viu é que no projeto original, digamos assim, você tem uma certa profundidade que vai estar essa água. Quanto maior for essa profundidade, maior vai ser a força que vai estar exercendo sobre essa estaca. Então é importante fazer esse acompanhamento, principalmente durante o período de cheia. Hoje nós temos essa estabilidade, mas garantir quanto tempo, isso aí já é realmente um estudo que vai depender de diversos ensaios e que é responsabilidade da concessionária. Chico Gomes tem questionamento? Presidente, além das pontes, o CREA também pode estar fazendo um acompanhamento nesses prédios antigos, como esse do NPS aqui, da Praça João Luiz, que ali oferece um risco iminente à população. O CREA pode estar atuando também nesses demais órgãos? Como a gente falou, a nossa comissão ela é específica de pontes e grandes estruturas, mas nós temos diversas outras comissões que trabalham nas outras áreas. Agora, no mês de março e abril, principalmente, a gente vai focar mais na questão das barragens. Nós temos uma comissão também que é voltada para as barragens. A gente está formalizando agora um termo de cooperação técnica com a Defesa Civil. Então, assim, é um trabalho que aqui no Piauí nós temos muitos espelhos d'água e a maioria deles não tem, por exemplo, um plano de ação de emergência. A maioria não, nenhum, segundo a Defesa Civil. A gente, em conversa já nas tratativas desse termo de cooperação técnica, a gente verificou que não tem esse plano de ação de emergência, por exemplo. O que é o objetivo desse plano? Quando houver qualquer sinistro em uma dessas barragens, em um barreiro, um açude, enfim, qualquer espelho d'água desses, tem as medidas mitigadoras desses efeitos. E nenhum desses espelhos d'água tem, nenhum desses reservatórios no Piauí tem. Então a gente tem uma comissão de barragens que vai procurar quais são essas barragens que têm mais risco, um risco mais grave, para trabalhar nelas, e temos também uma comissão que é voltada para a inspeção predial. Hoje o nosso foco, Teresina, nós temos a parte do centro, temos aqui, tanto é que tem um movimento de revitalização do centro, que nós estamos trabalhando em parceria com ele também, e temos já algumas demandas na cidade de Parnaíba e de Oeiras. Então tem sim, o CREA tem um braço também que trabalha nessa parte, e a nossa função é garantir a segurança social. E aí a gente deixa aberto os canais do CREA, nós temos o WhatsApp, Instagram, tem o próprio canal da ouvidoria do CREA que está disponível no site, e qualquer membro da população que quiser, que sentir que tem um risco, não só em prédio histórico, mas em qualquer edificação, se você verificar, isso aqui eu acho que é perigoso, pode mandar uma comissão do CREA aqui, pode mandar um fiscal, pode mandar alguém do CREA para verificar, porque realmente você manda fotos, manda alguma coisa para comprovar, para a gente justificar essa demanda e mandar a equipe imediatamente. Nossa função é a proteção da sociedade. Bom, nós temos alguns questionamentos aqui da nossa audiência. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Anderson, que é motorista de aplicativo. Bom dia, pergunte ao presidente do CREA
se depois daquele acidente em que o reboque que estava levando uma máquina agrícola bateu na ponte, ela ficou mais danificada. Houve esse acidente, episódio, inclusive, que chamou bastante atenção. Sim, na verdade é assim, aquilo dali é uma coisa que do ponto de vista estrutural é até previsto. Essas cargas acidentais são cargas pontuais que na verdade não influenciam aquele tipo de acidente em específico, não influenciou tanto. O que é mais perigoso é quando você bate em algum dos elementos de apoio, em pilar, por exemplo. Quando você tem um acidente que envolve um dos pilares, é mais perigoso. Mas lá, como foi na parte, não era bem no tabuleiro, era nas vigas inferiores, mas não tem esse risco tão acentuado. Bom, presidente, só para finalizar a nossa conversa, quais são os próximos passos, então, do trabalho dessa comissão? Né? Além das pontes aqui na capital, o interior do estado também deve receber uma atenção especial. Qual o cronograma de atuação? A gente já fez uma visita tanto no DR quanto no DENIT, que são os órgãos responsáveis pelo acompanhamento desses elementos. A gente chama de obras de arte, que são as pontes, viadutos, passarelas, para esses órgãos apresentarem o levantamento das situações de todos os elementos que tem aqui no Piauí. E a gente já recebeu demandas, inclusive, de algumas prefeituras. O prefeito de Picos já visitou o CREA Piauí, nós já formalizamos um termo de parceria com a prefeitura de Picos. Já visitamos a prefeitura também de Piripiri para formalizar também, já estamos em trabalho, em tratativas. E um produto que nós vamos apresentar para a sociedade é um curso de inspeção de pontes. Esse curso vai ter 3 momentos. O primeiro momento é para os conselheiros, inspetores e fiscais do CREA. É um curso interno. Posteriormente, nós vamos fazer um curso tanto com os engenheiros das prefeituras quanto engenheiros do governo do estado, de todas as secretarias, para que esses engenheiros também possam fazer uma inspeção. Só lembrando que essa inspeção é a inspeção inicial, para ela dar suporte para a nossa comissão, porque a comissão de pontes é que vai realmente fazer o trabalho, mas é necessária essa filtragem inicial. E no terceiro momento, um curso aberto a toda a população. Nós estamos fazendo o planejamento para apresentar esse curso ainda em março. Será ministrado pelos profissionais que compõem a comissão. E é importante a gente destacar que esses são os melhores profissionais que a gente tem no estado. Inclusive um deles, como foi citado pelo colega, ele é professor até da USP, né, que é o professor Pedro Wellington, que é o coordenador técnico da nossa comissão. Nós temos o coordenador, que é o vice-presidente Pedro Marques, e temos o coordenador técnico, que é o professor Pedro Wellington. Só para encerrar, presidente, gostaria de ouvi-lo sobre a importância, né, desse trabalho técnico, desse trabalho realmente do Conselho, em situações como essa, né? Nós citamos lá o caso de dezembro e que naturalmente, até pela dimensão daquele episódio, gerou um certo temor das pessoas em todo o Brasil. E sempre que há a divulgação de uma imagem, né, que do ponto de vista visual chama a atenção, gera um certo até pânico na sociedade. Qual a importância desse trabalho do CREA, até para evitar algum tipo de desinformação e medo nas pessoas? Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer a toda a nossa comissão de pontes, a todos os membros que fazem um trabalho honorífico, não é um trabalho remunerado, todo mundo está ali porque quer realmente o bem-estar da população, quer a segurança da população. Quero deixar esse agradecimento a todos, são profissionais espetaculares, têm um conhecimento muito bom e que dispuseram do seu tempo, um tempo caro, uma hora cara, para poder fazer esse trabalho. Mas é muito importante a gente dizer que tudo isso depende da população. Então, assim, todas essas situações que a população identificar, eu vi uma rachadura, eu vi uma fissura, eu vi um desplacamento, qualquer coisa dessas, é importante a população repassar para a gente, porque esse temor ele pode ser justificado por uma coisa maior, pode realmente ser uma coisa que seja necessária uma intervenção imediata. Então, a gente não pode desprezar nenhuma dessas informações. A população tem um papel primordial. O nosso papel é técnico. A gente tem hoje um termo de parceria, um termo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, e aí a gente pode trabalhar dessa forma e interditar quando houver qualquer necessidade. Qualquer tipo de intervenção tem que ser feita com muita responsabilidade, inclusive porque, por exemplo, se a gente fosse interditar a ponte João Luiz Ferreira ali, a ponte metálica, isso ia causar um transtorno enorme do ponto de vista logístico. O transporte Teresina-Timon, o Rafael, prefeito de Timon, é meu amigo pessoal, a gente estudou junto na Universidade Federal, e ele me ligou preocupado sobre essa situação. A gente disse, Rafael, nesse momento ainda não existe a necessidade imediata de interdição, mas isso, quando for necessário, com certeza pode ter certeza que o CREA vai tomar esse tipo de atitude, de manifestar, né, a necessidade dessa interdição, mas tem que ser uma coisa com muita responsabilidade. E voltamos a dizer, a população tem um papel primordial de nos avisar. Presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia do Piauí, Hércules Medeiros, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Volte sempre.
precisarem, a gente está à disposição. Obrigado. Bom trabalho, né, no acompanhamento dessas situações. Bom, tem um questionamento aqui que chegou agora, eu não sei se é para o presidente, vamos colocar se der tempo. Bom dia a todos. Gostaria de saber se o viaduto lá do Peixe também já foi feita a perícia nele, se está sendo acompanhado, porque recentemente saiu também na mídia que devido às chuvas, né, está ocasionando erosões nas laterais dele, onde fica a junção da cabeça da ponte, como se chama, né? E queria saber como é que está a situação de lá. Tá, e o presidente ainda no estúdio, né? Chegou aqui esse questionamento do nosso ouvinte, é o Jailton. Pois não, presidente. Eu agradeço o Jailton e eu volto a dizer, toda a população pode mandar esses questionamentos para o CREA porque eles são bastante válidos. A gente já tem uma demanda que foi tanto do viaduto quanto de uma ponte lá do Disseu e a comissão já está analisando, mas a gente só vai dar publicidade quando for identificado que realmente tem alguma coisa mais crítica, até para não causar esse alarme. Porque mesmo quando a gente faz uma entrevista, uma matéria dizendo, está tudo seguro, ainda causa um certo pavor, só digamos pelo assim. Fato né? de ter sido fiscalizado. Só pelo fato de ter sido fiscalizado. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter essa sensibilidade. Obrigado, presidente, mais uma vez. Volte sempre aqui ao nosso estúdio.